Hoje no vídeo eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a minha noção de Deus. Eu quero explicar como é que é, não vai ser muito longo porque não tem muito o que falar, é uma coisa meio subjetiva. Eu gosto muito da questão da fé e da espiritualidade, mas eu nunca cheguei a conversar com ninguém expondo minhas opiniões sobre isso, por vários motivos. Especialmente por não saber com quem conversar de maneira tranquila, respeitosa e como me colocar. Às vezes eu prefiro pensar muito e acabo expressando pouco. Então hoje eu vim aqui tentar expressar minha opinião sobre este assunto e saber dos que estiverem interessados em falar, em escrever para mim nos comentários. A minha noção de espiritualidade, ela é uma noção de uma coisa que envolve tudo e vai além. Ou seja, eu penso que a espiritualidade é uma percepção além do que a gente tem normalmente. A gente tem as percepções naturais, né, dos sentidos e as percepções que vêm através do nosso raciocínio. E eu penso que a espiritualidade é uma outra percepção que chega também por esses meios, mas que ela vai além, atravessa e envolve eles. Então, eu acredito que existe algo além do que a gente conhece mais basicamente, algo que vai além do que está apenas aparentando no mundo. Não sei como é a visão de vocês, mas gostaria de saber. Então, eu acredito num ser superior ou além do mundo, que é, no meu caso, eu chamo de Deus. E eu gostaria de saber também como é que qual a noção de vocês sobre este assunto, se vocês acreditam em alguma coisa assim, em alguma coisa que vai além do que toda a realidade que a gente vê, ou se não, se vocês acreditam que existe algum ser que não é apenas um animal, ou um ser humano, ou um órgão da natureza, ou se vocês acreditam que existe um ser maior, mas que faça parte da natureza, eu não sei. E como vocês percebem esse ser, quais são as qualidades ou as características que vocês atribuem a ele, se vocês só creem que é um só, se creem que existe mais de um desse, como é que se dá a manifestação dele e como vocês se relacionam com essa ideia desse ser, né, com essa presença, caso alguém experimente, por exemplo. A minha noção de Deus, para mim, não é apenas intelectual, ela também é experiencial. Eu experimentei algo que me fez acreditar num Deus. Isso foi muito além da minha criação. Agora eu vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência e como eu cheguei à noção de Deus que eu tenho hoje, que também não é muito definida, é bem abrangente. Eu cresci num lar católico, meus pais eram religiosos, seguiam bonitinho a religião, tentaram transmitir as coisas, me ensinaram muita coisa, eu frequentei catequese, crisma, etc. Mas quando eu era criança, a minha noção de Deus ela era muito mais... Eu não tinha certeza que eu acreditava nele, mas eu acreditava em algo além. Eu gostava muito, por exemplo, de estudar o ser humano, normalmente, a psicologia, e me interessei bastante por um tempo pela parapsicologia, uma forma de explicar coisas inexplicáveis, ou seja, eu já tinha um interesse sobre as coisas que não são tão facilmente explicáveis naquela época. E eu já tinha uma percepção em relação à natureza, ao mundo, diferente, que eu não sei explicar, que transformava tudo para mim, dentro e fora. Cada contato com a natureza tinha a percepção externa das coisas e tinha como aquilo me impactava. Então eu sempre fui uma pessoa que foi impactada, talvez pelo ambiente e tudo mais, e que acreditava em algo além do que a gente explica. E fui criada católica, mas muito tempo não acreditei nessa forma das coisas, até que eu, assim, não acreditava em Deus como era colocado, muito exatamente. Mas uma hora eu passei a acreditar um pouco mais próximo da Igreja Católica, da fé, da visão de mundo e da visão de Deus que existe na fé católica. Portanto, hoje eu continuo acreditando e seguindo essa visão de Deus para mim, que é um Deus que é amor, mas que também tem atitudes inexplicáveis
e que não dá para se compreender totalmente com a lógica humana. Essa é a minha percepção de Deus. Ele não é um Deus que dá para você usar o raciocínio para você compreendê-lo totalmente. Você consegue ter pequenas ideias, mas não consegue compreender tudo com a forma de raciocínio do humano, do ser humano. Mas eu creio firmemente nele e eu sinto que tenho uma relação com ele, entendeu? Eu tenho afeto por ele e eu sinto ele atingindo os meus afetos também, muitas vezes. Aliás, foi a minha relação com ele começou assim, porque ele me construiu uma percepção das coisas diferente e foi aí, a partir da experiência que eu tive, diferente da percepção do mundo, que veio de fora, que não veio de nada que eu conhecesse, que também não veio das minhas concepções religiosas, das concepções religiosas da minha família, foi através dessa experimentação que envolveu muitas coisas, envolveu meus sentidos, envolveu minha mente, que eu comecei, de fato, a crê-lo como uma força, um ser vivo, que pode interagir comigo, como ser humano, só que dessa forma, não é dessa forma de fora para dentro, causar impressões e causar novas compreensões. É assim que eu percebo Deus, como amoroso, como incompreensível, mas como impressionável, assim, relacionável. E essa é a noção de Deus que eu tenho. Ele é um único para mim, não tem outro. Consegue se manifestar com todos os seres na natureza, os humanos, os animais e todos os outros. Ele consegue interagir com todos eles. E causa muitas vezes essa questão que envolve os sentimentos, mas que também envolve as memórias, entende? Eu não sei explicar melhor porque é uma questão sensorial e ela vai muito além, geralmente, do que a gente consegue traduzir em palavras. Acho que, inclusive, por isso, se a própria experiência com Deus já não dá pra gente conseguir traduzir muito facilmente, quanto mais uma compreensão real dele, assim, mental, racional, dá pra fazer, entendeu? Essa é a minha noção das coisas. E eu gostaria de saber de vocês, então, por favor, deixem nos comentários se vocês estiverem interessados, se vocês também gostam desse tema. Comentem um pouco sobre como é a noção de Deus que vocês têm, se ela foi influenciada por alguma criação ou não, se é uma noção mais racional, mais emocional ou mais perceptiva, sensorial, se tem a ver com a ideia de vocês de espiritualidade, se foi modificada, caso vocês tenham sido convertidos para alguma religião, ou se vocês mantêm a mesma uma coisa própria de vocês. E bom, essas coisas, gente. Por favor, comentem, mas e podem comentar pessoas de todos os credos, todas as espiritualidades, todas as fés, ou a mesma ausência de uma fé religiosa ou de uma fé em um Deus como eu creio. Mas, por favor, comentem de forma respeitosa. Se houverem críticas, contraposições, apresentem, mas de forma cordial, respeitosa, porque se houver agressividade, baixaria, eu vou excluir os comentários, tá? Se vocês gostarem, curtam. Se vocês tiverem interesse em participar, comentem. E é isso aí. Obrigada por assistirem o vídeo e por me ouvirem. Tchau!